Hora certa aqui na PAN 7h33, o encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o líder norte-americano Donald Trump durante o funeral do Papa Francisco acendeu alertas para uma possível mudança de rumo no futuro da guerra entre Ucrânia e Rússia. O professor de Relações Internacionais, Gunther Hudzit, pode nos contar o que isso significa. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, professor. Desde fevereiro, depois que Donald Trump e outras autoridades também criticaram o posicionamento de Zelensky a respeito dele não ser grato, digamos assim, pela ajuda dos Estados Unidos, esse encontro, então, ele foi o primeiro. Trump disse que foi positivo. Gostaria da sua análise a partir de hoje, né? Digamos assim, Papa Francisco deixa, então, frutos em relação à guerra. Bom dia, Elisângela, a todos que nos assistem. Olha, se tratando de Trump, é meio difícil cravar, eu diria impossível cravar o que ele acha, porque ele pode mudar hoje e já ter outra opinião, né? Mas algumas coisas, alguns pontos são importantes. Primeiro, ficou muito claro que naquela reunião de sexta-feira que ficou marcada pelo bate-boca ali na Casa Branca, o Trump foi fortemente influenciado pelo vice-presidente J.D. Vance. Isso ficou ainda mais claro com os diálogos que vazaram, né, daquele grupo num aplicativo de comunicação não secreto, que ele expressou profunda aversão aos europeus. Então, se vocês olharem de novo o vídeo daquele bate-boca, quem começa é o Vance, e o Trump acabou indo nessa direção. Então, sentados ali, nessa imagem muito forte, muito marcante, os dois, isso, como estamos vendo, frente a frente, conversando, somente eles, sem assessores, diretamente, mostra que Trump está com uma abertura melhor à Ucrânia. Parece que ele está entendendo, pelo post que ele fez na rede social dele, de que Vladimir Putin está enrolando. É mais ou menos isso a expressão que ele usou em inglês, né? Tapping me. Então, enrolando para quê? Para conseguir uma posição melhor, né, no campo de batalha. Essa imagem também é importante. Antes dos dois sentarem, eles conversaram com o presidente Macron da França, e há uma outra imagem que também já circulou, que foi antes disso tudo, que estão os três e mais o Steinmeier, que é o primeiro-ministro britânico. Portanto, parece que a ponte em que Macron e Steinmeier tentaram fazer para recuperar as relações entre Trump e Zelensky deram certo. O Zelensky moderou muito sua fala, né, em relação aos Estados Unidos, à Rússia. Se disse aberto a uma negociação de paz sem precondições. E parece que também os sermões ali na cerimônia de construir pontes talvez tenham trazido um efeito ao presidente Trump. Esperamos que ele mantenha essa linha. Pois é, pontes que não só com a Ucrânia, né, professor, mas também com a Europa precisam ser, de algum modo, restabelecidas pelo governo dos Estados Unidos. Mas olhando para o outro lado, professor Gunther, tem o Vladimir Putin, que foi criticado agora pelo Donald Trump. Houve uma reaproximação dos Estados Unidos com a Rússia a partir da posse do Trump, mas volta e meia a gente tem uma alfinetada daqui, uma alfinetada de lá, e o fato é que o Putin também não parece querer ceder a um processo de paz, a um acordo nesse momento, a não ser que tenha todas aquelas garantias e ficar com vários territórios ucranianos. O lado russo também é um ponto importante para tentar o convencimento, não, professor Gunther? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Nonato. Você tem toda a razão. Na verdade, é o ponto central. Como o presidente Zelensky já diz há muito tempo, se a Rússia parar de atacar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a guerra, né, acaba perdendo. Então, sem dúvida alguma, as vontades do presidente Putin são fundamentais. E como muitos vêm alertando, né, há muito tempo, né, eu me incluo nisso, Putin não está disposto a um acordo de paz
em que ele não consiga anexar os territórios que ele já ocupou. E isso é importante porque vai extremamente contra, radicalmente contra, primeiro, a Carta das Nações Unidas, segundo, uma própria política do governo americano há décadas de não reconhecer a anexação de território. Portanto, o ponto principal de o que efetivamente Vladimir Putin quer agora vai ser importante, porque ele inicialmente queria a remoção né, do presidente Zelensky do poder. Isso ele não vai conseguir. Ao que tudo indica, o governo americano aceitou em bloquear a entrada da Ucrânia na OTAN, que é uma exigência de Putin desde o começo e que faz todo sentido e que os próprios europeus já eram contra antes dessa invasão. Agora mudaram de postura. Afinal de contas, houve a invasão efetivamente. Terceiro, você ter uma Ucrânia neutra. O que seria neutra? Inicialmente, Putin dizia que ele queria uma Ucrânia desarmada. Ele já não faz mais essa exigência. Portanto, vamos ter que esperar o que efetivamente Vladimir Putin quer e o que o governo Trump, em especial o presidente Trump, vai aceitar. Eu acho ainda difícil conseguir conciliar. Mas, já que Trump mudou de postura e ameaçou na postagem dele de sanções secundárias, e isso seria realmente um fator importantíssimo para debilitar de vez a economia russa, talvez o presidente Putin consiga aceitar algumas das exigências americanas. Professor, o Henrique Kriegner, que está aqui do meu lado, ansioso para fazer perguntas, já me disse que o senhor é o maior especialista em guerras do Brasil, mas eu vou fazer uma pergunta sobre paz. Na verdade, duas. A primeira é sobre a OTAN. Qual é o futuro da OTAN e como é que fica a OTAN agora, depois dessa situação toda que veio enfraquecer, ou pelo menos trazer dúvidas sobre a utilidade da OTAN, que acaba, no final, deixando na mão alguém que queria integrar e que acreditou nesta proposta. E a minha segunda pergunta é sobre esta política feita sob os holofotes, né? Nessas cadeiras, diante das câmeras. Antigamente, tudo isso teria acontecido a portas fechadas. Hoje está tudo exposto, está tudo nas redes. Como é essa nova política de relações internacionais escancarada? Bom dia, Mônica. Bom, eu sou um especialista em guerra porque se a gente não entender a guerra, principalmente um fator que eu acho que todo mundo precisa entender, Karl von Clausewitz, um teórico da guerra europeu, né, do século XIX, ele deixou muito explícito: guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, do que nós estamos discutindo é a política. E discutir política é discutir paz, é a conciliação. Então, infelizmente, para conseguir isso, temos que entender a guerra. E, efetivamente, o que se vai conseguir depende desses interesses políticos e que, como você bem colocou, ficaram escancarados nessa era das câmeras em qualquer celular e que, por isso mesmo, utilizado, né? Essa imagem também foi utilizada pelo governo americano para mandar um claro recado para o presidente Vladimir Putin. E por isso mesmo que não foi escolhido à toa o local, a forma e até toda a conjuntura da imagem que foi, né, transmitida. Portanto, há uma mudança profunda e que eu acho que a gente pode ter um pouco mais de esperança, sim. Talvez seja a gente possa atribuir um dos legados, né, finais, né, do Papa Francisco, esse início de um processo de paz na Ucrânia. Bom dia, professor. Um prazer estar aqui e nós podemos conversar mais uma vez. O senhor foi meu professor na Rio Branco e uma das aulas aí dos temas, né? Mas também um dos professores mais marcantes que eu levo aí para sempre com as memórias desse período da graduação. E, professor, eu queria trazer talvez um foco maior para a questão do Brasil nesse conflito. A gente tem visto aí um posicionamento, né, da política externa brasileira, mesmo durante o período Bolsonaro, como também agora durante o período
Lula, de uma certa maneira mais pragmático, no sentido de temos acordos comerciais com a Rússia, temos uma opinião a respeito da questão da invasão na Ucrânia e queremos tentar o diálogo porque ao Brasil não interessa se indispor com nenhum dos dois atores de uma maneira muito explícita. Essa é a postura mais acertada num momento em que o mundo agora começa a escolher lados de uma forma ainda mais veemente, como a Mônica trouxe aqui, ainda mais escancarada, ou não? Ou o Brasil deveria optar por uma proximidade maior com um lado ou com o outro? E aí, engatando nisso também, essa expectativa do presidente Lula de que o Brasil pode ser o grande pivô de um acordo diplomático ali para trazer a paz, como ele mesmo colocou, é realista ou isso é só uma expectativa aí positiva demais fora da realidade? Bom dia, Henrique. Bom revê-lo aqui novamente. Começando pela segunda, que é mais fácil. Qualquer participação brasileira nesse processo de paz é mero delírio de um verão, né? Então, o Brasil não tem condições nenhuma de influenciar nesse processo. Nós estamos mudando a postura, e aí eu acredito essa mudança muito mais ao chanceler Mauro Vieira do que ao assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o embaixador Celso Amorim, porque no início do governo Lula, o Brasil, pelas falas do próprio presidente Lula, colocou a responsabilidade da guerra nos dois lados. Algo absurdo quando um lado invadiu o outro. E que se a gente parar para lembrar, essa invasão já ocorreu em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Portanto, se a gente tinha uma postura muito mais pró-Rússia no início do governo Lula, com todas as consequências diplomáticas que levaram a essa postura, veio caminhando para uma postura mais central, de equidistância, que não interessa ao Brasil em nenhum momento tomar partido, muito menos porque, com o governo Trump, essa tensão entre Estados Unidos e China vai crescer. E você tomar partido do lado da Rússia significa que você está do lado da China, porque a China é a maior parceira e é quem efetivamente sustenta todo o esforço de guerra russo, nessa luta contra a Ucrânia. E, portanto, se nós hoje dependemos, do ponto de vista comercial, das nossas exportações de commodities para a China, que tendem a melhorar com essa nova guerra tarifária, mas, ao mesmo tempo, nós dependemos tecnologicamente, até mesmo para o nosso setor agro, da tecnologia desenvolvida na Europa e, em especial, nos Estados Unidos. Portanto, uma postura de neutralidade que não interessa ao Brasil tomar partido é adequada. Nós temos que torcer que o governo Trump aceite essa postura de neutralidade, porque se partir efetivamente para ou com eles ou conosco, nós vamos ter sérios problemas comerciais e diplomáticos. Muito bem, nós conversamos então com o professor de Relações Internacionais, Gunther Hudzit. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom domingo a todos. 7h47.